Estamos felizes de como o Senhor nos conduziu até agora. Vocês receberam bastante? Sabe, assim como recebemos do Senhor, o Senhor espera que nós dispensemos o que recebemos. Por isso que há tantos celulares aqui gravando as mensagens para que vocês possam vê-las de novo e de novo, desfrutando para que você entre dentro da palavra. Não receba essa palavra como palavras de homem. Somos apenas canais. Quando você recebe essa mensagem e desfruta diante do Senhor, isto se torna sua mensagem. Ontem o irmão Shadrach leu 2 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Ele compartilhou a respeito de 2 Timóteo 2, 1 e 2. A respeito de recebermos, ouvirmos e transmitirmos para pessoas fiéis que irão transmitir a outras. Mas eu quero lembrá-los que não estamos transmitindo doutrinas, não estamos transmitindo ensinamentos, nós temos que ministrar o Espírito. Nós temos visto que estamos na era do Espírito. Toda a obra de Deus hoje é feita pelo Espírito. Claro que quando dizemos pelo Espírito, temos o completo entendimento que o Pai e o Filho estão presentes. Nós cremos no Deus triuno. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos em apenas um Deus, que ao mesmo tempo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos cristãos e escolas bíblicas tentam explicar a Trindade, mas acabam caindo em heresias. Como podemos ter somente um Deus, mas é mencionado que tem o Pai, o Filho e o Espírito? Não seriam três? Mas na verdade, esse é o mistério da Divina Trindade. Ele é um, mas ele é três. Ele é três em um. Na verdade, ele é 3-1. Quando oramos ao Pai, você tem que entender que está incluso na oração o Filho e o Espírito. Quando oramos a Cristo, está incluso o Pai e o Espírito. Quando dizemos que andamos no Espírito, você está andando no Pai e no Filho também.
Este é o mistério do Deus triuno. Não tente explicar. Apenas desfrute espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Então o Espírito transmite, como dissemos, ele transmite todas as riquezas da pessoa do Deus triuno. Ele também transmite a natureza e também a obra por completo do Deus triuno. Hoje, como vimos, como nova criação, como novo homem, como corpo de Cristo, nós devemos fazer todas as coisas no Espírito. Porque quando fazemos tudo no Espírito, tudo é aprovado por Deus. Porque é aprovado pelo dono da igreja. É aprovado pelo Salvador da igreja. É aprovado por aquele que deu sua vida para gerar a igreja. Não esqueçam, irmãos, que nós éramos o quê? Nosso preço era muito alto. Se você olhar para si mesmo, se alguém te perguntar quanto você acha que você vale, talvez seja difícil de responder, certo? Mas em palavras práticas, em nosso viver hoje aqui, algumas pessoas se vendem por $200. Algumas pessoas podem dizer, não, meu valor é muito mais alto. Talvez alguém diga, se você me der 1 milhão, eu dou a minha vida a você. Por isso que as pessoas dão sua vida hoje neste mundo. O que é corrupção? Corrupção é comprar alguém por certo valor. Ah, eu não me vendo. Ah, eu não posso ser comprado. Ok, mas se alguém disser, eu te dou $500 milhões. Ah, talvez para essa quantia eu pense. Mas louvado seja o Senhor, irmãos. O nosso preço foi um preço de sangue. O sangue do verdadeiro Deus. Porque Cristo é Deus. Há um versículo em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua
Uma pergunta: quem morreu na cruz? Por um lado, Jesus morreu na cruz. Mas quem era Jesus? Deus. Jesus é Deus. Então, quando ele estava morrendo ali na cruz, representado por essa mesa que desfrutamos hoje, ele estava derramando o seu sangue. Ele estava partindo o seu corpo. Este era o homem Jesus lá, mas também o Deus Jesus. Ele era o homem Deus. Homem e Deus ao mesmo tempo. Deus encarnado. Por isso que Paulo deixa muito claro aqui: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora diga-me, você é precioso para Deus? Ele deu seu sangue por sua causa. Você é precioso? Irmãos, nós somos muito mais preciosos do que todo o universo. Louvado seja o Senhor. Já que fomos comprados por Ele, a quem pertencemos agora? Nós pertencemos a Ele. Quando pertencemos a Ele, significa que nós temos nossa própria vontade? Somos donos de nós mesmos? Talvez você diga: não, eu não quero ser escravo novamente. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós estávamos sob controle total da morte, pois Satanás tem o poder da morte. Nós estávamos destinados ao lago de fogo. Qual era a nossa esperança ainda ao lago de fogo? Zero. Nada. Mas por amar você e por amar a mim, Ele nos comprou de lá e nos salvou do lago de fogo. Agora nós pertencemos ao reino de Deus. E agora eu gostaria de pedir a todos que foram batizados hoje, por favor, levantem-se. Todos foram batizados hoje. Alguns estão lá fora, não tem problema. Vamos dar palmas ao Senhor pelo seu corpo. Saibam que, queridos irmãos e irmãs, vocês são muito preciosos para o Senhor. Jesus comprou vocês com seu sangue. Deus comprou vocês com seu sangue. Por isso que vocês são tão preciosos para Ele. De agora em diante, o que Ele espera de vocês é
que vocês não vivam mais suas vidas por vocês mesmos, mas que você viva por Ele que habita em vocês agora. Como o Espírito, Ele habita em seu Espírito. Vocês se tornaram um novo homem. Vocês se tornaram nova criação. Agora vocês pertencem a Ele. Agora vocês devem dizer: Senhor, eu dou minha vida a Ti para Te servir. Irmão William irá repetir essa frase e vocês repetirão após ele. Amém. Basi wapendwa, wasema haya. Mungu Baba, nashukuru kwa kuwa umeniokoa, umesamehe dhambi zangu na umekaribisha mimi katika mwili wako. Nasema Bwana, tokea leo nimejipeana kwako. Mimi ni wako. Nimeamua kukufuata na kukutumikia. Asante kwa kunipokea. Amina. Louvado seja o Senhor. Nós pertencemos a Ele. A igreja pertence a Ele. Efésios capítulo 5 diz a mesma coisa. Quando ele fala a respeito do marido e a esposa. Aqui diz, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Hallelujah. He gave himself for the church. A si mesmo se entregou pela igreja. So we belong to him. Nós pertencemos a Ele. He gave himself for us here. A si mesmo se entregou por nós. If we have not yet realized Se não percebemos ainda high price that he paid for us, esse alto preço que Ele pagou por nós, Aliyolipa kwa ajili yetu. it's time today from now on to have this strong realization in our é o momento de termos, de agora em diante, essa forte experiência em nosso espírito. Hallelujah. Amen. He chose us as we were. Ele nos escolheu como éramos, Different situations. em diferentes situações. Came from different backgrounds. Nós viemos de diferentes contextos. Não importa. He's very determined. Ele é muito determinado. I chose him. Eu escolho ele, eu escolho ela, Chose you eu escolho você, because I love you. porque eu te amo. Yesterday, E como vimos ontem, Ele nos ama até o fim. Alitupenda mpaka mwisho. and what he wants to do in us. E o que Ele quer fazer em nós? Ndani yetu. He bought a bunch of sinners. Ele comprou um monte de pecadores, They were damaged by the um monte de pessoas que estavam mortas em pecados, They were damaged by the old creation. que foram danificadas pela velha criação. Worry. Não se preocupe. Inside of us now. O Espírito está dentro de nós agora. The transforming power is working in O seu poder transformador está trabalhando dentro de nós. Fanya kazi ndani yetu. but you must leave him. Mas você tem que deixá-lo trabalhar em você. Fanye kazi ndani yako. Verse 26 says, Versículo 26 diz: for her that
para que a santificasse, and cleanse her tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Hallelujah. So we are, since we were saved, Nós estamos, desde que fomos salvos, desde o primeiro dia to the Lord coming, até a volta do Senhor, this is a process of sanctification no processo de santificação e purificação. na kutuosha kabisa. Do you think you are a good servant of God? Você acha que você é um bom servo de Deus? That you are good enough? Que você é bom o suficiente? That your condition today is okay? Que sua condição hoje é boa? Who thinks that you are okay? Quem pensa que está bem? No. Não. There are many Christians, they have the wrong teachings. Há muitos cristãos que têm ensinamentos I equivocados. am saved. Wanasema mimi nimeokolewa. Ah, eu estou salvo. Niko na Agora eu tenho Cristo, tudo está bem, estou completo. On, I just serve him. De agora em diante eu vou servi-lo. It seems that he is complete, no more sin, Parece que ele está completo, sem pecado, no life. sem velho homem, sem vida da alma, livre da carne. wa nafsi tena, si wa mwili tena, na hatendi dhambi tena. Is it possible? Yeye aweza Isto é possível? haiwezekani. Não. Caso contrário, Would that exist? este versículo não existiria. He gave himself to the church Alijipenda A si mesmo se entregou pela igreja and cleansed the church para que a santificasse, with the water tendo-a purificado of the word. por meio da lavagem de água pela palavra. Yomo katika neno. It is a continuous process day by day. É um processo contínuo dia após dia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Every day the word arrives in you. The purpose of the word is sanctify you and wash you. Ma, kila siku Todo dia ele se achega a você. kazi yake ni kukutukuza. E o propósito da palavra é te lavar. Mambo matatu haya. 3 coisas aqui: Cleanse and wash. santificar, purificar e lavar. Fishe na likutukuze. To cleanse you, to wash you, to cleanse Purificar você, santificar você, purificar-me, santificar-me de todas as coisas velhas, de todas as coisas do velho homem. Katika mambo yote yanatokana na mtu wa kale. and to sanctify us means that E santificar-nos significa now empty que ao remover tais coisas, este lugar agora vazio pode ser enchido pela natureza do Senhor. Umetoka, basi Mungu mwenyewe apate kujaza mahali hapo. That's why Apostle Paul said, no more I. Por isso o apóstolo Paulo disse: não mais eu, mas Cristo. Bali ni Kristo. Day by day, brothers and sisters, in Dia após dia, irmãos e irmãs, children of God, em nossa jornada como filhos de Deus, Kama wana wa Mungu, in the body of Christ, the church, no corpo de Cristo, a igreja, ni kanisa, you must have this goal. lazima você deve ter este alvo, kuamini huku. Every day, esta percepção. less me, Todo dia, menos de mim, mais de Cristo. Kristo aongezeke. less me, more. Menos de mim, mais de Cristo. Kristo aongezeke. Less Solomon, more. Menos de Solomon, mais de Cristo. Kama apunguke, Kristo aongezeke. Then this will go to the full expression of Christ in the church. Então isso irá rumo à completa expressão de Cristo na And igreja. the verse 27 says, E o versículo 27 diz: sanctified, cleansed, and washed by the word. para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, Present para apresentar a si mesmo Aende kutupeana kwake mwenyewe
that he might present her to himself a glorious church, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Niletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Amém. is the church glorious today as he wants to be? A igreja é gloriosa hoje como ele queria que fosse. Is the church spotless today? A igreja é sem mácula hoje. Is the church wrinkles today? A igreja é sem ruga hoje. Imetukuka kwa sasa? Is the church fully holy today? A igreja é santa hoje. Is the church without blemish today? Ama kanisa A igreja é sem defeito hoje. lingali. Não. Oh, but no problem. Lakini hapo Mas não tem problema. We have this perception ikiwa Se cada um tiver essa percepção to allow the Lord working in us. que temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós, According to what he said in his prophecy, I will build up my de acordo com o que ele disse em sua profecia, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. kanisa langu na milango ya kuzimu haitavishinda. He will come with his spirit and his word to this Ele virá em espírito e em sua palavra para este propósito, santificar, purificar e nos lavar, e nós nos apresentaremos a ele como dito aqui. Mpaka tufikie kimo cha kutukuka bila pedazo. The Lord will keep working in you. O Senhor continuará trabalhando em você, He loves you to the end. porque Ele ama você até o He fim. will not lose the opportunity to work in you. Ele não perde a oportunidade de trabalhar em você. Kazi ndani yako. You are allowing or you are not. Você permitindo ou não permitindo. Hii ana uwezo wa kufanya kazi yake. If you understand clearly, you will allow. Se você entender claramente, você irá permitir. Fanya kazi yake. And then when you allow willingly, no E pain. se você permitir voluntariamente, não haverá dor. But if you don't allow, Mas se você não permitir, ele encontrará uma maneira de te transformar. times with Mas infelizmente, algumas vezes com dor. Akishaingia ndani yako atatumia mbinu zote kuweza kukutakasa, hata wakati mwingine mbinu zenye maumivu za kukuletea maumivu. and then after the pain, Na baada ya Então, após a dor, você irá entender. Agora eu entendo. Lord, because although of Então você verá. this is your love for me. Obrigado, Senhor, porque apesar de doloroso, este é seu amor por mim. lakini asante kwa sababu umefanya kwa upendo. This is not what happened. This Isto- is not what happened with our children or Isto não é o que acontece com nossos filhos ou quando éramos crianças? Sio watoto ama wakati mwingine kufikia watoto wetu. Caleb. Ndugu Kale, Stand up, please. Caleb, se levante, por favor. Please tell me. Irmã Rose e William, por favor, me digam. Precious brother, young brother, he received some. Este precioso irmão, jovem irmão, ele recebeu algumas palmadas quando era criança? Yes. Yes. Sim, He received, right? multiple times. ele recebeu, certo? Múltiplas vezes. Said with them, Wainyigira. Você está chateado com ele? or you are thankful. Você se machucou por causa disso? Right? Ou você é grato? Because a true Louvado seja o Senhor. Você sabe por quê? child, Porque um verdadeiro filho, um filho legítimo, by the parents. ele é disciplinado pelos pais. Lazima anapatwa maonyo kutoka kwa mzazi. Because the parents know what is the best for the children.
porque os pais sabem o que é melhor para os filhos. ya watoto wao. Today's society, the way they teach, they say, oh, you can't. Hoje a sociedade, na maneira com que eles ensinam, você não pode dar palmada. They will have psychological problems. Wanasema basi Eles terão um problema It psicológico. will not help them in their growth. hii haitawasaidia. Isto não irá ajudá-lo em seu crescimento. Nasikitika, Totally wrong. Desculpe dizer, mas está totalmente errado. What the Bible teaches about this is O que a Bíblia ensina a respeito disso God Himself. é que está correto, pois está de acordo com o próprio Deus. rekebisha, maana inakubalika kutoka kwa Mungu. Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12. What? He said that he did not whip his children. Ah. Mungu mwenyewe. Hebrews 12. Hebreus 12, Waebrania 12. Waebrania 12. Verse 4 says, versículo 4 diz: "You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin." Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Hebrews 12 verse 4. Hamujafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Verse 5. Versículo 5. Exhortation, E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiyadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Just go far. Yes. my son, I'm sorry because, my son, do not despise the chastening of the Lord. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Discourages every son whom he Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Naye humpiga kila mwana amkubalie. Amen. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. You see the love, Unaona upendo, Aqui você vê the receiving. unaona o amor e aqui você vê Kwa hivyo usife moyo. The Lord knows what quem recebe. Mungu ana Não fique desencorajado. although, O Senhor sabe o que é melhor para você. kidogo kidogo, because at the end, maana mwisho what he wants Apesar de corrigi-lo, porque no final o que ele quer é uma igreja gloriosa, sem mácula, lisiwe na kunyanya, sem mancha, lisiwe na sem ruga, something like this. kama kitu kia namna nem coisa semelhante, lakini mas gloriosa. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Will achieve this goal. Bwana Ele alcançará esse objetivo. I will build up my church. Porque ele disse: Eu edificarei a minha igreja. May cooperate with him. lakini sasa Mas hoje nós devemos cooperar com ele. kwa ajili ya nafsi Nós mesmos, Brothers and sisters, por nós mesmos e por nossos irmãos e irmãs que servem junto conosco. amen. Remember that we are in construction. Lembrem-se que estamos sendo edificados. As we are in construction, Já que estamos sendo edificados, sometimes we are ugly still. significa que ainda somos algumas vezes feios. So don't blame one, don't blame another. Então não culpe um ao outro, Because even you are in construction. porque até mesmo você está sendo edificado. Maybe you are in a upper level that you already Talvez você esteja num nível superior, algumas partes estão prontas, mas você continua sendo edificado. nawe uliye juu tuko katika jengo. as the Lord looks to you with compassion Assim como o Senhor te olha com compaixão His word, e também com disciplina para cumprir sua palavra em você, Hali ya kukurekebisha He will do the same with
Ele fará o mesmo com seu vizinho. jirani yako. Sometimes with your help, Wakati mwingine Algumas vezes com sua ajuda sometimes without your help. e algumas vezes sem a sua ajuda. Sometimes you will be helped by someone that Lord Algumas vezes você será ajudado por alguém que o Senhor tocar para te treinar e te exortar. understand the entire purpose of the Lord concerning the church. Quando nós entendermos o completo propósito do Senhor com respeito à igreja, As we are the body, nós entenderemos que assim como somos um corpo, will help another. um membro deve ajudar o outro membro. If this member is going astray to the wrong, this member will go and know. Se um membro está indo direto para um lugar errado, esse membro vem e diz: não. So we thank the Lord for all the members of Nós agradecemos ao Senhor por todos os membros do corpo. We have the Spirit as the helper and comforter. Nós temos o Espírito como aquele que ajuda e conforta, But the Spirit also uses mas o Espírito também usa os membros para ajudar uns aos outros. kusaidia vingine pia. in the Bible. If you look to the Na Bíblia, se você olhar o Novo Testamento, Ikiwa katika Biblia dos Evangelhos até o fim, utajiri mpaka kule mwisho, if you look for these statements, se você olhar para estas afirmações, essas sentenças, essas frases, você encontrará várias vezes. Quais afirmações? with another, mwingine Uns com os outros, to another, ama mwingine uns aos outros, one for another, ama mwingine uns para com os outros, mutually. mutuamente. What it means? inamaanisha O que significa? wewe si Você não está sozinho. You are with someone beside you, uko na mtu karibu Você- nawe, so you must. Você está com alguém ao seu lado. uenende katika umoja. You must. Você tem que trabalhar com ele. Lazima Você tem que trabalhar com ele. I'll read some verses. nitasoma misali. Eu vou ler alguns versículos para mostrar. Let's read here. Vamos ler aqui. Just some verses. Mistari tu Somente alguns versículos para vocês entenderem. John chapter 13. kwanza Primeiramente em João 13. ama sura ya The 13. Lord Jesus himself spoke in John 13:34. O próprio Senhor Jesus disse em João 13:34. Mstari wa 34. John 13:34. A new João commandment 13:34. that you love one another Novo mandamento vos dou, as I love you, que vos ameis uns aos outros, one assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. You see? One another. Viram? Uns aos outros. By these all will know 35. you are my disciples. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen? Amen. So the life of the body of Christ is a matter of Então, a vida do corpo de Cristo é uma questão de mutualidade. the first requirement that the Lord Jesus command here. This is not an option. This is E o commandment. primeiro requisito que o Senhor ordena aqui não é uma opção, é um mandamento que devemos amar uns aos outros. lazima tupendane. Ah, brother, that brother, Ah, irmão, very hard to love. aquele irmão é muito difícil de amar. That sister is so complicated. Aquela irmã é tão complicada. Hayaeleweki. Okay, but this is not your problem. Ok, mas isso não é problema seu. Who bought that? Quem os comprou? You?
Foi você? Who bought them? Quem os comprou? Christ bought them. Cristo os comprou. Quem os amou? Christ. Cristo. Is this sister, complicated sister, loved by the Lord? Aquela irmã complicada é amada pelo Senhor? Yes. Sim. If she's loved by the Lord, Se ela é amada pelo Senhor, quem é você not to love. para não amá-la? Amen. If that brother is very complicated, Se aquele irmão é muito complicado, he doesn't match you. ele não combina com você. He doesn't match you. Ele não combina com você. So the Lord really loves you so much. O Senhor te ama tanto que para a sua transformação, He has put this brother beside you Ele colocou esse irmão ao seu lado to transform you. para te transformar. É sério. Isso é verdade. That you may be trained to love him with the love of Christ. Para que você seja aperfeiçoado em amá-lo com o amor de Cristo. By our effort, natural love is possible. Ok, com o nosso esforço, nosso amor natural é possível? But by the Spirit, is possible or not? Mas pelo Espírito é possível ou não? If you walk in the, you live in the Spirit, Se você anda e vive no Espírito, é possível ou não? it's possible. É possível. Sabe por quê? Spirit, you are not living yourself anymore, you are living Christ. Porque no Espírito você não vive em si mesmo, você vive em Cristo. And you are going to look to this brother, to that sister, oh, so Você irá olhar para esses irmãos e irmãs e dirá: "Oh, tão amáveis." you will not look anymore to the Você não olha mais para as complicações. you will see with the love of God. Você os verá com o amor de Deus. Speaking here unsensitive things. Eu não estou falando aqui coisas sem sentido. I'm speaking here the truth. Estou falando aqui a verdade. That's why Jesus said, all will know that Por isso Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, for one another. se tiverdes amor uns aos outros." Let's be careful not to say, I am disciple of Jesus. Vamos ter cuidado não dizer: "Eu sou um discípulo de Jesus, eu sigo Jesus", e tropeçar no primeiro mandamento. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo na upendo wengine. Maybe. This is why the Lord said in Talvez esse seja o motivo de o Senhor ter dito em Mateus 7: Katika Mathayo sura ya 7. not everyone that say, Lord, Lord, will enter into the kingdom. "Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai." Bwana ndio watakaingia katika ufalme, bali wao watendao mapenzi ya Mungu. I assure you one thing, brother. Eu asseguro uma coisa, irmãos. The time doesn't allow us to read O all. tempo não nos permite ler todos os versículos. Mistari zote. Otherwise, I will repeat what the brother from Buddha said. If the Lord allows me. Caso contrário, eu repetiria que o irmão disse que se o Senhor permitir, eu falaria o dia todo. Ya kwamba kama Mungu atakubali, naweza nena siku yote. That's why I told Abu maybe the conference should have. Por isso que eu disse ao irmão Abu que a conferência deveria ter alguns dias a mais. Niongezee siku zingine mbili. But you know, brother, all of us we know that at the end of this. Mas sabe, irmãos, Before the Lord's coming, we todos nós sabemos que ao final dessa era, antes do Senhor voltar, todos nós estaremos diante do trono de Cristo, certo? Karne hii ama kizazi hiki tunatarajia Bwana kuja na sisi tutasimama mbele ya kiti chake cha the utawala. judgment seat of Christ. Tutapita O tribunal de cha Cristo. hukumu cha Kristo. The judgment begins in the house of God. O julgamento começa na casa de Deus. This is according to 1 Peter chapter 4.
Isto está de acordo com 1 Pedro capítulo 4. Depois vocês podem dar uma olhada. O julgamento começa na casa de Deus. Chapter 14. E em Romanos capítulo 14, versículo 10. Will be before Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Then in 2 Corinthians 5:10. Na Wakorintho wa Então, 2 Coríntios 5:10. 5:10. na Wakorintho wa pili 5:10, hebu tupitie mstari huo. For we must all appear before the judgment seat of Porque Christ, importa que todos nós each compareceramos one perante o tribunal de Cristo. Prestem atenção done in the para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amen. Tusome kwa jina la Yesu. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. The judgment seat of Christ is to judge our daily conduct. Ya hukumu O tribunal de Cristo irá julgar nossa conduta diária. katika kila siku. This judgment seat has nothing to do with our eternal salvation. Nothing. Esse julgamento não tem nada a ver com nossa salvação eterna, nada. That receive the Lord Jesus, Porque todos nós que recebemos o Senhor Jesus estamos salvos para sempre. wetu tumeokolewa milele. if in your mind or in your teaching you still believe that you may lose Se em sua mente ou em seu ensinamento você ainda crê que você pode perder a salvação, isso está errado. Você que recebeu o Senhor Jesus, você nunca irá perder sua salvação. Hiyo ondoa. the Kama kuna salvation. mafundisho ya namna hiyo, ondoa. Ulipookolewa, umeokolewa milele. The salvation is eternal. Wokovu ni A wa salvação é eterna. We were made children of God. We are children. Uma vez que nos tornamos filhos de Deus, somos filhos de Deus para sempre. tuko wana wa Mungu milele. So the New Jerusalem is spoken in Revelation. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21 e 22, já é nossa herança. Pia inayoongelewa katika Ufunuo, hiyo ni urithi wetu. But what is 2 Corinthians 5:10? Mas o que é então 2 Coríntios 5:10? Inasema nini? Why we must be judged before the judgment seat of Christ? Como devemos ser julgados perante o tribunal de Cristo, de acordo com esse versículo? Hukumu cha Yesu Kristo kulingana na mstari huu. What is the purpose of this judgment? Qual o propósito desse julgamento? Unayenenwa katika mstari wa 10. The purpose of this judgment is related to O inheriting propósito deste julgamento está relacionado a herdarmos ou não o reino vindouro, Tusaidia kujua kama tutarithi ufalme ama sivyo. the 1,000 years kingdom. o reino de 1000 anos. Utawala wa miaka 1000 pamoja na Kristo. Those who will be approved in this judgment seat will reign with Aqueles Christ que for forem 1,000 aprovados neste julgamento irão reinar por 1000 anos. Watarithi ufalme na kutawala na Kristo miaka 1000. This is the reward for the overcomers. Hii ni Este é o prêmio, o galardão dos vencedores. wale wanayeshinda. To be overcomer is related to what we has Ser um vencedor está relacionado ao que fizermos de bem ou mal através do nosso corpo. Inategemea matendo yetu tunayotenda baada ya kuokoka katika mwili, yawe mazuri au mabaya. This good and bad has nothing to do with the social activities outside only. Este bem ou mal não tem nada
não está relacionado apenas a atividades sociais, externamente. Se você faz alguma atividade social para ajudar pessoas lá fora, movido pelo amor do Senhor, movido por Deus, isso também será contado. wamehitaji, basi Mungu naye hii anakuhakikishia. Mas isto está principalmente relacionado ao que fazemos na igreja quanto aos membros do corpo na comunhão com os irmãos. Kutendea watakatifu ama wandugu ama wadada tulio nao katika kanisa, hapo ndipo kuna faida zaidi. What is to do good? O que é fazer o bem? Be sure that to do good here, to make good here, Tenha certeza que fazer o bem aqui está relacionado ao fruto do Espírito. Maana ya kutenda mema hapa, maana yake ni matokeo ya kutenda kulingana na Roho. to do bad, be sure is related to the work of Fazer o mal está relacionado ao trabalhar da nossa carne. Kama uko wa rohoni unaenenda katika mwili. When you serve in the spirit and you do everything Quando você serve no Espírito e faz tudo no Espírito, tenha certeza, o resultado será boas ações. Kwamba matokeo utakuwa umetenda mazuri. if you do the things in the church to the brothers, to the sisters, to your family, in Se your você flesh, faz as or coisas na igreja, be sure aos irmãos, às irmãs ou à sua família, em sua carne ou no velho homem, Kama unayatenda tenha certeza, esses são más ações. ni mabaya. to inherit the millennial kingdom, to reign with Christ is all Para herdar o reino milenar, para reinar com Cristo, está totalmente relacionado quanto nós vivemos e andamos no Espírito hoje. 10,000 kutawala pamoja, miaka 1000 kutawala pamoja na Kristo, inategemea yote unayetenda kutokana na Roho. Are you following me? Estão me acompanhando? How important is this? Unaona? Vocês veem quão importante é isso? John chapter 4. Basi Então, em 1 João capítulo 4, Jesus said in John 13 we read, if you Jesus say disse you are my em João 13, como havíamos lido, que se vocês dizem que são meus discípulos, vocês têm que amar uns aos outros. John chapter 4. Mas aqui em mlango wa 4, Let's read from the verse 8. 1 João capítulo 4, Verse 7. Verse 7. versículo 7. Beloved, let us love one another, for love is of God. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tunatoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Let me speak a bit about John. Deixa eu falar um pouco sobre João. Who was Apostle John? Quem era o apóstolo João? ni mtu gani? According to the register in the Bible, Apostle John was De the acordo com o que foi registrado na Bíblia, o apóstolo João era o discípulo amado. Amen. He was the beloved disciple. He was Ele era o apóstolo amado. the Lord Jesus used to take to special events. Yeye alikuwa Ele estava sempre entre os três que o Senhor costuma levar para eventos especiais: Peter, James, and John. Pedro, Tiago e João. na Yohana. Praise the Lord. Amen. Okay? Louvado seja o He was the Senhor. beloved disciple. Yeye Ele era o alikuwa discípulo amado. ni mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu. He was the one who used to Rest in the bosom of Jesus. rest in the bosom of Jesus. Ele era o que costumava reclinar sobre o peito de Jesus. If he was the beloved disciple, Ikiwa yeye Se ele era o discípulo amado, the one that was so close to the Lord, aquele que era tão íntimo do Senhor, according to the normal steps
de acordo com as etapas normais, as etapas esperadas, ele deveria ter sido usado pelo Senhor desde cedo. tangu mwanzo. But who was used since the very beginning in Acts chapter Mas 2? quem foi usado desde o comecinho, de acordo com Atos 2? Sura ya pili. Peter. Petero. Pedro. Peter was used first. Pedro foi usado primeiro. During the book of Acts, Então, durante o livro de Atos, Matendo ya Mitume, you see John sometimes. você vê João algumas vezes, também com Pedro, But always Peter and John. mas sempre Pedro e João. na Yohana. Peter and John. Pedro e João. And then somehow John disappeared. Então, de alguma forma, João desapareceu. He's not mentioned anymore. Ele não é mencionado mais. The book of the epistles Então, você tem as epístolas, of Paul. as epístolas de Paulo. Times goes. O tempo passa, Wakati ukaendelea, Year 35, 40, year 50, year ano 60. 35, 40, 50, 60. 50, 60 baada ya Yesu Then by kufa. year 65, 67, Então, no ano 65, 67, Pedro é martirizado, is martyred. Basi Paulo é martirizado, Petero akawa ameshawawa na Paulo pia amewawa. James was martyred before. Tiago foi martirizado ainda antes, Na Yakobo yeye alikuwa amekwisha wawa mapema. And little by little, the disciples, the apostles, start dying. e pouco a pouco os apóstolos começaram a morrer. Mitume wengine wakaanza kufa, wakakufa. And no news of John. E nenhuma notícia de João. According to the history, Kulingana na historia, De acordo com a história, Yohana alikuwa João foi exilado, katika gereza kwenye kisiwa. but no words of John. Lakini mas nenhuma palavra de João, No ministry of John. hakuna nenhum ministério de João. The time passed. na muda O ukaendelea, tempo passou. wakati ukaendelea. Years 40, years 50, years 60, years 70. Ano 40, 50, 60, 70, ano 80, nada de João. 50, 60, 80, hasikiki. Then suddenly in the years 90, Na mwaka wa 90 De repente, no ano 90, João reaparece. John appears with Revelation, Yohana Ele aparece com o livro de Apocalipse, epistles, na mabarua pia com epístolas na e Injili. com o Evangelho. How long did it take for the Lord to use John? Ele Quanto tempo levou para o Senhor usar João? 50 years. Miaka 50 anos. Wonderful. Were you patient enough? Would you patient enough to wait 50 years to be used by the Lord? Ungeweza kuwa mvumilivu. Você teria paciência para esperar 50 anos para ser usado pelo Senhor? Maybe you say, Lord, I'm here to be used. Talvez você diga: Senhor, estou aqui para ser usado. I want to serve you now, Lord. Eu quero te servir agora, Senhor. John was serving. Yohana alikuwa akitumia, João estava servindo alikuwa em coordenação com outros. wengine. He was not at the light spot. Yeye Ele não estava debaixo dos holofotes. Together. alikuwa Ele estava aprendendo junto. He was serving with Peter. Ele estava servindo com Pedro. He was serving the church in Jerusalem. Ele estava servindo na igreja em Jerusalém. Appearance of John. hakukuwa yeye, João não aparece, Was there. lakini mas ele estava lá. He was there. Ele estava lá, Serving. servindo. He was there. alikuwa Ele estava lá, Building. edificando. No, John. Sem João sob os holofotes. Care. haonekani. Não importa, eu não ligo para isso. Kutumika tu Because we are one body. Eu só quero servir porque nós somos um corpo. Serving with the saints. ninapohudumu kazi Se estou servindo com os santos, louvado seja o Senhor. Sister. Então, irmãos e irmãs, tafadhali, por favor, Want to be someone. wewe não queiram ser alguém. kujulikana. Don't want to come here to appear.
Não queiram vir aqui para aparecer. hapa ndio nahudumu. We're not playing games. Não estamos jogando jogos. We're not playing religion. Não estamos pregando religião. If one day of course, the Lord will bless us, maybe we buy a bus. Se um dia, claro, o Senhor irá nos abençoar. Basi. Talvez compremos um ônibus. Você colocaria sua foto em um ônibus? Picha yako katika basi kama tuliona bishop mwingine ameweka picha yake kwa basi. As many people they have, Há muitas pessoas que colocam and the picture of him and his wife there. arcebispo alguma coisa com a foto dele e da mulher. Katika basi lao. Do you love this? Você ama isso? Want this? Você quer isso? You love this? You want this? The church love this. Se você ama isso e quer isso, a vida da igreja não é o seu lugar. Mahali hapo. Because here, there's only Porque aqui só há lugar para Cristo. Mtu mmoja ambaye ni Kristo peke yake. so don't put your picture here. Wewe usi- Não coloque sua foto aqui. Even when Brother Abu made the pamphlet, about the conference. Até mesmo quando o irmão Abu fez o panfleto da conferência, For people to know, he was the host, I was the. claro, para as pessoas saberem que ele era organizador e eu era o convidado, If we could avoid this, we don't want propaganda. mas na verdade, se pudéssemos evitar isso, kutoitumia, sisi porque não queremos fazer propaganda para nós, hatutaki wote. não queremos aparecer, Servants of the Lord. Sisi tunafiki. somos apenas servos do Senhor. Of course, maybe people they don't know. Oh, who is Solomon? That's Claro, talvez haja pessoas que não saibam, o Salomão, ok, just to know it's okay. este é um cara chinês, só para saberem. Quanto a isso, tudo bem. Anayekuja kuhudumu. Si vibaya. But we don't care, and we only care to glorify the Lord. Mas não nos importamos com isso. Nós só nos importamos em glorificar o Senhor. So John, we saw yesterday Noah, he was patient to wait. Nós vimos isso ontem. Noé foi paciente em esperar, construindo durante 100 anos, sendo paciente e perseverante, porque ele tinha uma visão. 100 kwa sababu alikuwa amepata maono haya. The same with John. O mesmo aconteceu com João. He knew his commission. Ele sabia da sua He comissão. was called. Ele sabia porque havia sido chamado. Wait the right time of the Lord. Ele soube esperar o tempo certo do Senhor. He was used 50 years later. Ele foi usado 50 anos depois, When he was already around his 80, 90 years old. quando ele já tinha por volta de 80 ou 90 anos de idade. Brother Amoy, where are you? Irmão Amoai, onde você está? Amoy. Ndugu Amoy. Brother Amoy hapo wapi? No problem. When he comes, I call him. Sem problemas, quando ele vier eu chamo ele. So John, Kwa hivyo Yohana, he waited his time. yeye Então João esperou seu momento. But while he was waiting his time to have a special commission, Mas enquanto ele esperava seu momento para ter uma comissão especial, I'm sure that he was not sitting there. Oh, the Lord's not here. eu tenho certeza que ele não estava lá sentado, lá falando, o Senhor não me usa, vou esperar. I am apostle of 12. mimi Eu sou um dos 12 apóstolos. ndugu Amoy karibu. Por favor, irmão Amoai, vem aqui. This brother is my young brother. Esse é meu irmão mais novo. My young brother of 84 years old. Meu irmão mais novo de 84 anos. Why I say young brother? Kwa nini ninasema Por que eu digo irmão mais novo? So he is 84. ingawa Apesar dele ter 84 anos, He is as Caleb. seu espírito é como o de Caleb. He feels as a 40 years old man, right? Ele se sente como um irmão de 40 anos. He's known as Jesus Eater. Ele é conhecido como comedor de Jesus. Always when we meet, he says, eating Jesus.
Jesus, drinking Jesus. Toda vez que nos encontramos, ele diz: comendo Jesus, bebendo Jesus. Speak here. Fale aqui, irmão. Lord Jesus. Eating and eating it, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus, beber e comer o Senhor Jesus. Desfrutar de Jesus dos pés à cabeça. Jesus is the way. Comer e beber de Jesus é o caminho. That's why I asked him, how are you? Por isso que eu perguntei a ele: como você está se sentindo? He's feeling Jesus, he's feeling well. Ele está se sentindo em Jesus, está se sentindo bem. Ele é o nosso colega de trabalho, Amen. nosso cooperador. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. So, dear brothers and sisters over Queridos irmãos e irmãs acima dos 60 e 70 anos, não digam: ó, estou fora do jogo. Não! actually, we are in the game. Na verdade, nós estamos no jogo. We are in the field. Nós estamos em campo. John felt that. João sentiu isso. He was not just waiting. Ele não estava apenas esperando, He was serving. ele estava servindo. Assure you, Eu te asseguro, because he knew his commission. porque ele conhecia a sua comissão. Know that the church during this period was corrupt. Mas saibam que a igreja, durante esse período, estava corrompida. The church was defiled. A igreja estava contaminada Many different teachings. por causa de diversos ensinamentos diferentes. 67. Apóstolo Paulo morreu por volta de 67. Peter in the 64, I think, something like that. Pedro por volta de 64, creio eu, algo assim. And others were, apostles also died in this Os period. outros apóstolos também morreram durante esse período. But the Lord waited. Mas o Senhor esperou. The church is under his hand. A igreja está debaixo de suas mãos. Getting problems, getting problems. Oh, a igreja está com problemas, está com problemas. O cabeça sabe. This is his body. Este é o seu corpo. He knows what to do. Ele sabe o que fazer. So when everything seems to be finished, Então, quando tudo parece ter acabado, ele diz: time for you to come and to play. João, é só hora de vir e jogar. 90 years old. Yeah, E ele com 90 anos de idade. Amém. and he entered in the field to play. E ele entrou em campo para jogar. So precious epistles. Epístolas tão preciosas e evangelho tão precioso, certo? So precious revelation. Livro de Apocalipse tão precioso. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Was his merit? Unafikiri ilikuwa ni kupenda kwake? No, he was just a child. Mas ele é merecedor disso? In his maturity, Não, ele era apenas um canal. use him. Em sua maturidade, o Senhor o usou. He asked if you know what was the profession of John. Deixa eu ver se vocês sabem qual era a profissão de João. Mending nets. Remendador de redes. What was the profession of Peter? Qual era a profissão de Pedro? Fisherman. What was the Pescador. profession of Paul? Qual era a profissão de Paulo? Shona ngoga. Tent maker, right? Construtor de tendas. Okay. Peter, he functioned in his ministry of
fishing men. Petero alifanya kazi Pedro yake atuou ya no seu kuvua ministério, That's why he que era began de pescar homens. the ministry of the apostles. He began fishing men. E Ele começou o ministério dos apóstolos pescando homens. Together with Paul later to build up. Depois, com Paulo, para a edificação. Akaanza kujenga. The epistle that speaks much of building is from Paul. As epístolas que mais falam sobre edificação são de Paulo. Peter also speaks about building. Pedro também fala sobre edificação em 1 Pedro, capítulo 2. Anaendelea ujenzi katika barua zake. But the true concept of building and edification of the Mas o body of verdadeiro Christ is conceito in the de epistle of construção Paul. e edificação do corpo de Cristo Ujenzi na kuweza estão nas epístolas de kukuza Paulo. kanisa ziko katika But the barua church, za but the Paulo. church entered into degradation. Lakini wakati Mas a igreja entrou em degradação. So the Lord says, now it's time for you. men, Então o Senhor disse: é o momento de você mandar o próximo a entrar. pasuka nao mhuduma Yohana anakuja ashone matundu haya. You are going to mend the net that is torn. Unakwenda Você vai consertar a rede que está corrompida. And you see, brothers, that the verses we mentioned E about vejam, irmãos, que os versículos que mencionamos kuhusu roho first of all, com respeito ao Espírito Paul in his epistles. foram mencionados primeiramente por Paulo em suas epístolas. Okay, you have to put these books in the chronological Você tem time. que colocar esses livros em um tempo cronológico. vilivyoandikwa. Gospel of John, Epistle of John, Revelation were written in the 90s. O Evangelho de João, as Epístolas de João e Apocalipse foram escritas nos anos 90. The Epistles of Paul were written, I think, As between the epístolas de 50s and Paulo foram 60s. escritas por volta dos anos 50 e 60. Kati ya miaka za Paulo ziliandikwa kati ya miaka 50 mpaka 60 na kitu. The Epistle of Peter also were written around the 60s. As epístolas de Pedro também foram escritas por volta dos anos 60. Ziliandikwa hapo miaka za 60 hapo. So the one who first spoke about the Então, Spirit in a aquele very que strong primeiro way, falou sobre o Espírito de uma maneira muito forte foi Paulo, showing how important was the Spirit because mostrando quão importante era o Espírito, porque estamos no ministério do Espírito. Enzi ya roho. But unfortunately, Lakini kwa bahati Mas, infelizmente, isso foi perdido. Galatians says, Paul says, Em Gálatas, Paulo diz aos Gálatas: tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? na mnamalizia katika mwili. Kwa nini? Então, irmãos e irmãs, eu irei insistir com vocês com respeito o quão importante é o Espírito. Nós precisamos deixar tudo aquilo que não está relacionado ao Espírito. Tafadhali nieleweni hapo. Por favor, entendam uma coisa. Kuhusu roho, Quando falamos sobre o Espírito aqui, não estamos falando sobre milagres e sinais e maravilhas. ya miujiza na ishara na maajabu. Nós falamos sobre a essência do Espírito que realmente transforma o povo de Deus. Huwezi kubadilisha watu wa Mungu. So if you are still attached somehow to this Se você ainda se prende a essas coisas exteriores, I admonish you, give this up. Basi anasema, eu te imploro e te admoesto, deixe essas coisas. hii ya nje kama miujiza na nini na kukanya ndugu, hii uweka kando. Pay attention to your people to let them to exercise the spirit. Prestem atenção às pessoas que vocês cuidam para que exercitem o Espírito com o intuito de crescimento espiritual. If you look to the history of the
Se você olhar para a história da igreja, This is very clear. isto é muito claro. Those who are still practicing outward signs, wonders, etc. Se pegar aqueles que buscam coisas exteriores, sinais, maravilhas, etc., If you compare with those who are putting their time in the Word of God, the e right comparar com os que gastam seu tempo na palavra de Deus, no exercício correto do Espírito, você verá a diferença de crescimento espiritual. É muito diferente. inatofautiana na wale wanahusika na miujiza na mambo ya nchi. So we here, we are putting our effort and our Nós aqui focus in the colocamos nosso esforço e nosso foco inner spirit. nas coisas espirituais relacionadas à palavra de Deus e o espírito interior. Kuleta kukua katika maisha ya rohoni. I'm not saying that to heal people Não estou dizendo que curar pessoas é algo ruim. Não. but we need to know we heal people for what purpose? Lakini lazima Mas precisamos saber, nós curamos as pessoas por qual propósito? If the purpose is not for building up the church, this is just without the result. basi ikiwa Se o propósito não é a edificação da igreja, isto é em vão. kupata wafanyakazi wengi. Are you understanding me? Vocês me compreendem? Kazi yake aliyekiwete apone ende aipe. I love these footnotes. Eu amo essas notas de rodapé. Oh, Jesus. We are one brother. Amen. Nós somos um, irmão. We stick together here. No problem. Nós falamos juntos. So please, brothers, Por favor, irmãos, o tempo é curto. the Lord is coming. Bwana O Senhor está voltando. Put aside all the childish things. tuache mambo Vamos ya deixar de lado todas essas coisas de criança. maziwa. Todo leitinho. Here to eat the solid food. Tuko hapa Estamos aqui para comer comida sólida. Here to go with the right and proper food that is for the adults. Estamos aqui com o objetivo de receber a comida apropriada para adultos. Amen. Amen. You have to be open for that. Lazima Vocês precisam estar abertos a isso. Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Where am I now? Onde eu estava? Amen. Lord Jesus. So John, Joana. 90 years old. Então, João, 90 anos de idade. Years later, 50 anos depois, zilizopita he started writing anaanza kuandika. ele começou a escrever o seu evangelho. Let me ask you, the Gospel of John is superficial or full? Deixa eu lhes perguntar, o evangelho de João é superficial ou cheio de detalhes? It is superficial or is very deep? É superficial ou muito profundo? It's deep and high, right? É profundo e alto, certo? But who wrote this? Na nani Mas aliandika? quem escreveu? Old man of 90 years old. Mwaka Um homem velho de 90 anos de idade. To remember things 50 years ago. Para lembrar de coisas de 50 anos atrás. Is it possible for a man? É possível para um homem? So it shows very clearly how the Spirit used Isto mostra claramente como o Espírito usou João para inspirá-lo a escrever o Evangelho. ikiwa mtu mzee wa namna hiyo, Roho anamkumbusha mambo haya yote kwenda kutuandikia Injili. John chapter. I think we read this verse, but let's read again. Em João, acredito que nós já lemos esse versículo, mas vamos ler novamente. Uone vile alivyo tamu Yohana. Amen. Yes. John chapter 14, verse 26. Em João, capítulo 14, versículo 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Mas o Consolador,
O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. So, you see, John in his ministry, João, em seu ministério, he couldn't depend at all in his strength anymore. ele não podia mais confiar em sua força, In his human ability or capacity. em sua habilidade humana ou capacidade. Maybe he was reminding, or he was with some memories. Talvez ele se lembrasse de algo ou tivesse algumas memórias de 50 anos atrás. But it shows clearly, brothers and sisters, that Mas aqui mostra claramente, irmãos e irmãs, o ministério inteiro de João foi guiado pelo Espírito. even to write the epistles, Até mesmo para escrever as epístolas, palavra por palavra, case to case. caso a caso. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. This is how we build up the church. Esta é a maneira como edificamos a igreja. Build up the church by our strength or capacity. Não edificamos a igreja pela nossa força ou capacidade. On the Lord. Nós dependemos do Senhor. The same as Apostle Paul. O mesmo com o apóstolo Paulo. We are not sufficient for anything. Ele diz: não somos capazes de nada. Comes from God. Nossa suficiência vem de Deus. This is true for the true servants of God. Isto é verdade para os verdadeiros servos de Deus. I hope all of us here, Eu espero que todos nós aqui God, sejamos verdadeiros servos de Deus. Irmãos e irmãs, they depend totally on the Spirit all the time. nós devemos realmente depender totalmente do Espírito a todo tempo e para todas as coisas. So then in 1 John chapter 4, Então, em 1 João, capítulo 4, related to what he said, those who are my disciples are those who really are my disciples. relacionado ao que ele falou: deste modo todos saberão que são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Stresses this commandment. João foi quem salientou esse mandamento. He is registered in his gospel. Viram? Está registrado em seu evangelho e nas suas epístolas. Actually, he was the mending one, the net mending one. Ele era o remendador de redes. He didn't mend the nets with doctrine, Não remendou as redes com doutrinas, with high teaching. com ensinamentos elevados. Church to the source. Não, ele trouxe a igreja para a fonte. The source is the word of God. A fonte é a palavra de Deus. Source is the life. A fonte é a vida. Source is the spirit. A fonte é o Espírito. All the points that John touched in his gospel and epistle, he touched Todos os pontos que João tocou em seu evangelho e em suas epístolas, ele tocou na fonte a qual deveríamos voltar para que edificássemos verdadeiramente a igreja. You see, all the revelation concerning Christ. Vejam todas as revelações com respeito a Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou o alimento, eu sou a luz, eu sou a videira verdadeira, eu sou isso, eu sou aquilo. Foi revelado por João. Katika kuandika kwake Bwana Yesu akisema, mimi ni njia, mimi ni uzima, mimi ni kweli, mimi ni chakula, mimi ni kinywaji, mimi ni roho, yote kwa namna hiyo. Amen. I will go for the comforter to come. Nitaenda, Eu irei fariki atakuja,
para que o Consolador possa vir. I am the light. Eu sou a luz. You see that Apostle John, to recover Vejam que o apóstolo João, para restaurar a igreja que estava em degradação, o Espírito fez com que ele fizesse o quê? back to Christ himself. Fez com que ele trouxesse a igreja para o próprio Cristo. Brothers, what we need today is just Christ. Irmãos, o que precisamos hoje é apenas de Cristo. Sio elimu za watu. We have many teachings. Temos muitos ensinamentos. If these teachings doesn't lead us to Christ, Ikiwa mafundisho Mas se esses ensinamentos não nos levarem até Cristo, abandone-os. today I send one text from a brother. One text Hoje eu mandei um texto de um irmão. by Diffusion Network. Muitos de vocês recebem porque estão na minha lista de difusão. kama uko katika mlolongo mmoja na yeye. It says, Inasema hivi. Aqui diz, it is said by brother George Whitfield. Yamkia ndo isso foi dito pelo In the 17th por George Whitfield, 1770, okay? que é de 1714 a 1770, 4 séculos atrás. Undoubted truth that every doctrine that comes from God leads to God. Sem sombra de dúvida, toda doutrina que vem de Deus leva a Deus. E aquilo que não promove santidade não vem de Deus. yatokanaye na Mungu yanaelekeza watu kwa Mungu, lakini isipowaelekeza kwa Mungu basi ya Mungu. If you receive a message, Ikiwa utapata ujumbe, you receive Se a word, você receber uma mensagem, to Christ himself, receber uma palavra que te leve ao próprio Cristo, receba com confiança. ikiwa utapata Se você receber uma mensagem ou uma palavra to a man, que te leva a um homem, vá embora disso. if you receive a message, Se você receber uma mensagem neno ou recebe uma palavra that letters go away. que só te dá entrega doutrina e letras mortas, tena naye vá embora desse lugar. The Bible was not finished by the ministry of John by granted. No. na Biblia A Bíblia não foi encerrada pelo ministério de João. Tenha certeza disso. Não foi. hali ya mafundisho. The ministry of John brought us back to the right source, who is Christ himself. O ministério de João nos trouxe de volta para a verdadeira fonte, que é o próprio Cristo. That's the only place where you listen. God is a spirit, and those who worship God in spirit and Há truth somente um lugar em que vocês ouvem. God is spirit, and those who worship him Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. searching those who are worshiping him in spirit and O Pai está procurando estes que o adoram em espírito e em verdade. this was spoken by the ministry of John. Isto foi dito no ministério de João, nos tempos finais, As the conclusion words como as palavras de conclusão da Bíblia, maneno ya kumalizia na kufunga Biblia, to bring the church back to Christ himself. trazer a igreja de volta para o próprio Cristo. Show that we must worship in spirit and truth because God is spirit. Mostrar que nós devemos adorar em espírito e verdade porque Deus é espírito. Are you able to realize how important Vocês são capazes de perceber quão importante é isso? kuenenda kwa njia ya namna hii. So today, brothers and sisters, Kwa hivyo wajua, Hoje, irmãos e irmãs, so today with this ministry, nós também estamos hoje neste ministério. today is the ending time. Hoje são os tempos finais. The Lord has separated us. O Senhor nos separou Has separated us Mungu ametutenga na makundi ya Wakristo from many different things. kutokana de na vitu vingi. muitas coisas diferentes. Recentemente, From that many
O Senhor nos libertou de muitas coisas diferentes. mambo ya watu. that we may recover the reality Nós devemos restaurar a realidade de acordo com o que João falou, to lead us, every one of us, to Christ. para guiar cada um de nós até o próprio Cristo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. So in 1 John chapter 4, Em 1 João 4, Chapter 9. 1 John chapter 4. First John. Now you understand agora vocês entendem when the epistles of John were written. quando as epístolas de João foram escritas. Wakati gani nyaraka za Yohana ziliandikwa? And who was John? E quem era João? When he was used. Quando ele foi usado? Alitumiwa kwa wakati gani? Have you understood this importance? Vocês já haviam compreendido a importância disso? Mungu alimuweka kwa wakati huo wote. Wait, not your time. Wewe ngojea. O Senhor o manteve lá dizendo, espere, espere, ainda não é o seu momento. Noah wait 100 years. Noa alishughulika kwa Noé miaka esperou 100. 100 anos. Waited 50 years. João esperou 50 anos. But it's still enough to wait. Mas seria melhor não esperar tanto. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Here, in verse, Lord Jesus. Verse 17. 4:17 says. Versículo 17. 1 João 4, 17 diz: That we may have boldness in the day of Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo, na sisi ulimwengu humu. Praise the Lord. Louvado seja o So in the Senhor. church, the main things according to the Lord is love one another. Na igreja, uma das principais coisas, de acordo com o Senhor, é amar uns aos outros. Every other things will attach. Pois ao amar uns aos outros, muitas outras coisas irão se ligar. When I exercise my love, Nikitumia upendo Quando exercito meu amor, kutoka rohoni, amor que vem do Espírito, eu terei paciência, nitakuwa na rehema, eu terei compaixão, nitakuwa na huruma, I will help. nitasaidia. eu terei misericórdia, eu irei ajudar, eu não irei acusar, I will extend my hand to help. eu não irei condenar, eu irei estender minha mão para ajudar, To help. eu irei até lá para ajudar, All of these are moved by the love of God. porque tudo isso é movido pelo amor de Deus. Doing this Kufanya hivi Fazendo isso is very good. é fazer o muito bem, o verdadeiro bem. That's why here it says in verse 17. Por isso que aqui diz no versículo 17, Among us in this nisto é em nós aperfeiçoado o amor. has been perfected. O amor vem sendo aperfeiçoado. tulipokea upendo, Nós recebemos o amor quando recebemos o Senhor Jesus. It's already inside of us. Então, o dom do amor já está dentro de nós. But the more you and me we walk in the Spirit, we live Mas in the quanto Spirit, mais você e eu andamos no Espírito, vivemos no Espírito, bebemos do Espírito, somos enchidos pelo Espírito, the love, kula roho, the love is being perfected. basi o amor é aperfeiçoado. Because what? Kwa nini? Por causa de quê? Kristo Quanto mais Cristo, mais amor. zaidi, upendo zaidi. The love of God is nothing than the expression, the O full amor de expression Deus of não é the nada mais que a total, a completa expressão da vida de Deus. Kudhihirisha Mungu mwenyewe. The life of God in full expression is His love. A vida de Deus em sua completa expressão é seu amor. Wake ni upendo. The more I live the life of God, Quanto the more mais eu Christ vivo a vida de Deus, love I have. quanto mais eu vivo Cristo, mais amor eu tenho. Upendo wa Mungu na Kristo zaidi
ndivyo ninazidi When kupenda. you realize yourself you are not loving, it's time Quando to leave. você mesmo percebe que não está amando, Basi tubu. Lord Jesus, é o momento de se arrepender. why? Senhor I am Jesus, criticizing this brother? por que eu tenho criticado esse irmão? Why I am despising this brother? Por que eu tenho desprezado esse irmão? Oh, Senhor Jesus, me perdoe. Você o ama, Na mimi nimpende. eu o amo também. More Christ. Kristo Mais Cristo, mais amor. This is not an human effort, brother. Isto não é um esforço humano, irmãos. Not bringing a piece that Isto não é, eu tenho que amar o William. lazima nimpende ndugu wiki. what I can do. God put him. O que eu posso fazer? Deus colocou ele do meu lado, eu tenho que amá-lo. Lazima nimpende. No, it's not this way. Não é desse jeito. We love because the Lord loves. Nós amamos porque o Senhor amou. Bwana alipenda. So repeat with me. The more Christ, the more love. Então repitam comigo: quanto mais Cristo, mais amor. Upendo mwingi pia. Cristo wingi. Mwingi, upendo mwingi. Upendo wingi pia. Hallelujah. Kristo mwingi. So Amen. that's why it says when we Por isso que aqui diz: Tunapokamilisha upendo nisto é em nós aperfeiçoado o amor, in the day of judgment. para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Why we have boldness? Por que mantemos confiança? We have done the will of God. Porque fizemos a vontade do Senhor. Because we have lived Christ. Kwa sababu Porque vivemos Cristo. Boldness to be in front of judgment seat of Christ. Confiança em estarmos diante do tribunal de Cristo. Because we have lived Christ kwa sababu tumeishi Kristo in a proper way. Porque vivemos Cristo da maneira correta. na Bwana anapokuja E quando o Senhor vier nos julgar, Ele irá nos olhar e dirá: está tudo bem. You have done good. Você fez bem. You have loved the brothers. Você amou os irmãos. Sorry to put that brother beside you. Desculpe por colocar esse irmão ao seu lado, ngumu namna hiyo karibu na mimi. But it was necessary to transform you. mas era necessário para te transformar. Sorry to choose that wife to you. Desculpe por escolher essa esposa para você. Ngumu kama Roy. Sorry to put that husband to you. Desculpe por colocar esse marido para você. Mume wa namna hiyo. But if you are here before me, Mas se você está aqui diante de mim, because foi por causa dela ou dele. Ikiwa sasa naweza simama mbele yako ni kwa sababu ya yeye ama ya yule. this is not joke, brothers. Wapenzi Isso wa não é uma brincadeira, irmãos. That happens in our life yote Tudo que acontece em nossas vidas is under the sovereignty of God. está debaixo da soberania de Deus. He knows what is the best for us. Ele sabe o que é melhor para nós, For us to be conformed to His own. para nós sermos conformados à sua imagem. sura yake. And we have the church today. E nós temos a igreja hoje. We have the body of Christ today. Nós temos o corpo de Cristo hoje, To live in harmony with all brothers and sisters. para viver em harmonia com todos os irmãos e To irmãs, respect the portion of each one. para respeitar a porção de cada um, Because Kila mmoja what you let the brother feels, ile unayepunguza porque o que você kazia what you entrega, need, o irmão recebe. unahitaji O que você precisa, a irmã irá trazer. basi tunakamilisha kila Louvado seja o Senhor, nós completamos uns aos outros. hitaji. Nós precisamos uns dos the outros. leading ones. Nasema E irei dizer algo àqueles que lideram. You are not the boss of the church. Você não é o chefe da igreja. You are not the owner of the church. Você não é o dono da igreja. So you are the first who needs to love. Você é o primeiro que precisa amar. hauna haki To cast out Você não tem direito de expulsar alguém, yoyote. unless Isipokuwa they a are menos very strong sin. que ele esteja em um pecado muito pesado, By the Spirit. lakini
mas você irá fazer isso através do Espírito. The Spirit will do the discipline, not you. O Espírito irá disciplinar, não você. Nidhamu, sio wewe. But for the sake of the body, Na kwa ajili ya Mas mwili, por this causa brother that is in sin, do corpo, ndugu huyu ama este irmão ou irmã according to the que está em pecado, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo aos Coríntios, put aside temporarily, ele deve ser colocado de lado temporariamente, repent, onde deve se arrepender, healed, onde deve ser curado, e após isso, is able to join again. ele é capaz de se juntar novamente. Amen? Amém. This is very important. Hii ni E isto é muito importante. We cannot allow the Lord cannot allow Não podemos sin. permitir, nós não. O Senhor não pode permitir pecado na igreja. Allow the old man in the church. O Senhor não pode permitir nem mesmo o velho homem. Cannot allow the fleshly things in O Senhor não pode permitir nem mesmo as coisas da carne na igreja. because the church is holy. kwa sababu kanisa Porque a igreja é The santa. church is being sanctified. maana kanisa A igreja está sendo santificada. The church is being washed. A igreja está sendo limpa. A igreja está sendo lavada. Ele deve apresentar nele mesmo Glorious church, uma igreja gloriosa, without blemish, sem defeito, without spot, sem mancha, without wrinkle, sem ruga, mawaa but holy mas santa and glorious. e gloriosa. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Ah, o que fazer? I think it's enough. Acredito que seja o suficiente. Although, as I said, there's many things to speak, but Como eu disse, há muitas coisas para falar, it's good. mas meu espírito diz que já é o suficiente. maneno mengi ya I kunena, think we have lakini roho enough food. ikisema yatosha. We have enough food to digest. Acredito que já tenhamos comida suficiente para digerir. Kuweza kucheua. We have many points to consider. Temos muitos pontos para considerar. Vipengele vingi vya kuweza kutafakari. We have many things at church to adjust. Temos muitas coisas na igreja para ajustar e corrigir. And we have many things to apply immediately in our church life. E temos muitas coisas para começar a aplicar imediatamente em nossa vida da igreja. E todos nós temos que ter de agora em diante uma vida da igreja saudável, que agrade o Senhor, que agrade nosso cabeça, que agrade nosso noivo. Ama harusi, mke wa harusi tunamhitaji. Ama binti harusi mzuri anayependeza Bwana wetu. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. May the Lord bless you all. Que o Senhor abençoe a todos vocês.